O Tickle pergunta como ela vai e ela fala que está tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Dream. Ele pergunta como assim e ela diz que o nome dela é Dream. Ele pergunta por que o nome dela é Dream e ela fala por quê. Ele fala que gostaria de conhecê-la e fala que ela é muito bonita. Ele fala que gostou da maneira que ela se veste e diz que a propósito o nome dele é Tickle. Mas ela diz que infelizmente ela não está procurando nada agora. Ele fala que ela nem sabe o que ele quer e diz que ele ainda não falou nada. E fala que talvez ele queira ser apenas amigo. E depois que ela demonstra não estar interessada, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que não tem namorado, mas que talvez eles se vejam por aí. E ele pergunta por que eles não conversam como adultos. Ela fala que precisa mesmo ir e ele fala que só quer falar com ela rápido. E diz que ele não está afim de ficar correndo atrás de ninguém. E mais uma vez ela diz que precisa mesmo ir. Ele pergunta para onde ela vai e ela fala que precisa ir trabalhar. Ele fala que pode dar uma carona para ela e assim ele pode conhecê-la um pouco. E fala que mais tarde talvez ele possa levá-la para um jantar. Mas ela fala que está legal e pergunta por que ele está sendo tão persistente. Ele fala que quando ele gosta muito de uma coisa, ele é assim. Mas ela diz que não está interessada e fala que sente muito. Ele ainda tenta pegar o número dela, mas ela diz que não e fala que agora precisa ir. E ele fala: ai, caramba. Ela pede pra ele esperar e fala Tickle, certo? E ele diz que sim. Ela fala Tickle e ele fala sim. E ela fala então, o que você vai fazer essa noite? E ele pede pra ela esperar um segundo. E ela pergunta o que ele quer dizer com um segundo. Ela pergunta como assim um segundo e fala que ele foi rude. Ele fala que só estava tentando entrar no carro dele. Em seguida ele pede desculpa e pergunta se ele infringiu alguma regra. Em seguida ela pergunta por que ele não disse que esse carro era dele. Ele pede para ela elaborar um pouco mais e pergunta o que isso significa. E pergunta sobre o meu carro e ela diz que sim. E ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. E ela fala que não sabia que ele dirigia um carro como esse. Ela pergunta que carro é esse. Ele fala que é um Corvette, e ela diz que adora Corvettes. Ela fala que ele fica muito bem dentro desse carro e ele agradece. Ela fala que gostou do interior vermelho e mais uma vez ele agradece. Ele fala que está vendo que a atitude dela mudou e pergunta por que ela mudou assim tão rápido. Ela pergunta se ela mudou e ele fala que um pouco. Ela diz que acha que não e ele fala que está sentindo uma energia completamente diferente. Mas ela diz que não, fala que se sentiu um pouco mal pelo rumo que a conversa tinha tomado. Ele fala que realmente ele percebeu que ela foi um pouco rude com ele. Ela fala que é verdade, ele diz que tentou conversar com ela, mas que pareceu que ela não queria. Ele pergunta se não é isso e ela fala que é. Em seguida ele pergunta se ele disse algo que ela não gostou. Ela diz, bom, não sei, e em seguida pede desculpa. Ele fala que ela está ali pedindo desculpas, mas que ela disse que estava atrasada para ir para o trabalho. E pergunta se não é isso. Mas ela muda de assunto, pergunta o que ele vai fazer e se ele ainda quer o número dela. Mas ele fala que só está tentando saber o que está rolando ali. E diz que está confuso. E ela diz, olha, nós podemos trocar os números, talvez tomar um café como amigos. E ele fala, tomar um café como amigos. Ele fala que então tudo bem, pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que agora ela está dando em cima dele e que nós já sabemos o que está rolando ali. Em seguida ele pede para a galera não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Ela diz que ele está demorando muito. Ele pede com licença e pede para ela repetir. Ela fala que está dizendo que ele demorou muito. Ele fala, caramba, você é persistente, não? E em seguida ela diz que ela precisa ir trabalhar. Ele fala que se isso é verdade, porque ela está ali conversando com ele. Ele fala que ela já tinha tomado uma decisão e pergunta por que ela decidiu voltar agora. E fala que agora ela não pode querer ficar brava com ele. Ela pede para recomeçar e fala que o nome dela é Drake. Ela pergunta se o nome dele é Tickle e ele fala que esse é o nome dele. Ele pergunta o que ela faz e ela pergunta se ele quer saber o que ela faz. Ele fala que é. E ela pergunta por que isso importa. Ele fala porque ela acabou de dizer que gostaria de conhecê-lo. E pergunta se não é isso. Ela fala que ele que se aproximou dela primeiro, mas ele fala que isso foi no passado. E fala que isso aconteceu, mas que eles seguiram em frente, mas que agora ela voltou. Ele fala que ele estava no carro dele e que ela tinha ido seguir a vida dela. Ela fala que isso não
tem nada a ver com o carro dele e que não adianta ele tentar enrolar ela, e diz que não se trata do carro. Ele pergunta então do que se trata e ela fala que ela disse que ela se sentiu mal. Ele fala que pelo que ele lembra, ela só topou conversar com ele depois de ver o carro dele. Ela fala que voltou porque ela se sentiu mal e ele fala: fala sério, não tô afim de ficar aqui de brincadeira. Ele fala que não curte esse tipo de jogo e que ele já estava indo embora. Ele fala que ele sabe que ela não voltou por conta dele e que não adianta mentir. Ele fala que ele valoriza o tempo dele e ela diz que ela também valoriza. Ele pergunta então por que ela está agindo assim. Ela pergunta agindo como e ele fala que ela disse que isso não tem a ver com o carro, mas fala que antes dela ver o carro dele, ela não queria conversar com ele. E pergunta se ela se lembra. Ela fala então, e ele pergunta então o quê? E como ela fica ali sem saber o que dizer, ele fala: cara, isso é uma loucura. E diz que ela deveria levar essa lição pra vida dela. E fala que ela vai dar de cara com a porta agindo assim. Ele fala que claramente ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que não voltou por conta do carro dele e que ele está entendendo tudo errado. Ela fala que não é esse o caso, ele fala que está mostrando os fatos pra ela, mas que ela que não está gostando. Ela fala que não e ele fala que isso é uma loucura. Ela pede pra recomeçar, mas ele fala que está legal. E em seguida diz que ela pode seguir o caminho dela. E fala que tem um lugar que ele precisa ir. E ela diz que tudo bem. E diz: tchau, Chico. E ele fala: cara, ela tá mentindo na minha cara. E diz: mano, isso é uma loucura. O Nair diz: o que nós temos aqui de vermelho? Ele fala que gostou disso e que vai dizer alguma coisa. Ele pergunta se ela está tendo um bom dia, ela diz que não está interessada e deseja um ótimo dia para ele. E ele pergunta por que ela está agindo assim. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido. E em seguida diz que tudo bem. Ele fala que agora ela está de volta. E ele fala: você disse que não estava interessada, não é isso? Ele pergunta: e aí? E ela pede desculpa. E ele pergunta: como assim desculpa? Ela fala que se arrependeu e ele fala que pra ele tudo bem. Ela fala que teve um dia ruim, ele fala: teve um dia ruim. E pergunta se essa é a desculpa. Ele fala que ela disse que não estava interessada, então tudo bem. Ela pergunta se ela pode falar com ele e mais uma vez pede desculpa. Ele pergunta conversar sobre o que e em seguida pede pra ela dar a volta. Ele fala que ela disse que está tendo um dia ruim e fala que isso foi uma desculpa. Ele pergunta e aí, e ela fala que não sabia que ele tinha esse carro. Ele pede pra ela esperar e pergunta o que isso tem a ver. Ela fala que ele tem um carro legal e que ela não sabia. Ele pergunta se então o carro dele chamou a atenção dela. Ele pergunta se o carro dele chamou a atenção dela e não ele. Ela fala que, como ela disse, ela estava tendo um dia ruim. Ele fala que ela já disse isso, mas que essa não colou. Ele fala que então, basicamente, o carro dele chamou a atenção dela, mas não ele. E fala que, na verdade, ela não tá nem aí pra ele. E ela diz que gostou dos dois, mas ele fala que não cai nessa. Ele fala que ele não cai nessa e que ela não precisa ficar dando esse tipo de desculpa. Ele fala que ela voltou por conta do carro e que ela pode dizer isso. Em seguida, ele pergunta e aí e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ela pede pra recomeçar e ele pergunta recomeçar pra quê? Ela pede uma segunda chance e fala que ela quer conversar com ele. E ele fala que eles já estão conversando. Ela fala que, como ela disse, ela estava tendo um dia ruim, ele fala que tudo bem. Ela fala que precisa pagar umas contas e coisas do tipo. E ele diz que todos nós temos. Ela diz que sim, ele fala que sim. E ele pergunta o que isso tem a ver com o assunto. Ela fala que percebeu que ele é uma boa pessoa e ele fala tudo bem. Ele fala que isso não significa e ela o interrompe e pergunta se ele não quer ajudar uma pessoa hoje. Ele fala: ajudar você? E ela diz: alguém. Ele fala: alguém? E ela diz que
sim. E ele fala que ajuda pessoas todos os dias. Ela diz que ele pode ajudar ela hoje, mas ele fala que não. E fala que não vai ajudar ela em nada. Ela pergunta por que não e ele fala, como assim não? Ele fala que não é porque ele é uma pessoa boa, que significa que ela vai poder usá-lo. Ele fala que tentou conversar com ela e ela disse que não estava interessada. E pergunta por que agora ele deveria ajudá-la. E fala que ele sente que ela não está sendo sincera com ele. Ele fala que ela voltou por conta do carro dele e não por conta dele. E pergunta por que ele ajudaria. Ela diz que eles podem ajudar um ao outro. E ele pergunta como ela pode ajudá-lo. E ela diz que ela pode tornar o dia dele melhor. Ele pergunta como ela pode fazer isso e diz que ele está ouvindo. Ela diz, nós podemos conversar, nos conhecermos melhor. Ela diz que eles podem sair ou algo do tipo. Ele pergunta sair para onde, ela fala que não sabe, talvez sair para comer. Ele pergunta se ela quer sair para beber e se ela quer que alguém ajude a pagar as contas dela. E fala que nessa situação ela não deveria sair. Ela pergunta se ele não quer pagar algumas bebidas para ela. Ele fala que não e pergunta por que ele faria isso. E fala que além disso, essa não é uma hora boa para comemorar. Ele fala que pelo que ele entendeu, ela está precisando de ajuda para pagar as contas dela. E fala que então ela deveria estar procurando um trabalho. E fala que ela precisa encontrar um emprego. Ela fala que ela já tem, ele fala que então ela está precisando trabalhar mais. E fala que afinal de contas ela está precisando de ajuda para pagar as contas dela. Ela fala que pensou que ele gostasse de ajudar. Ele fala que sim, mas que isso não significa que ele precisa pagar as contas dela. Ela fala que então tudo bem, ele fala que sabe que está tudo bem. E pergunta, e aí? Ele fala que para ele já foi o suficiente e diz que vai embora, e ela diz que tudo bem.